Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aí ao nosso curso de Excel, tá, gente? Esse curso de Excel é bastante interessante aí para quem quer começar na área de dados também, tá bom, gente? Então, por isso que neste curso eu coloquei adicional aqui para você estudar o Excel. Então, gente, vamos começar pelo básico, tá? Como é que funciona o nosso amigo Excel? O Excel, ele funciona como uma tabela, tá, gente? E aí tem milhares e milhares de funcionalidades. Vocês não sabem o poder do Excel. O Excel é uma ferramenta que todas as áreas utilizam. Eu trabalho com programação e utilizo o Excel todos os dias também. Tá bom? Então, gente, vê só. O Excel, ele trabalha com linhas e colunas, tá? E o nome da célula é o nome da coluna mais a linha. Por exemplo, eu vou clicar aqui nessa célula na coluna C e eu clicando nela, aqui já tem um spoiler, tá bom? Então, a gente lê a célula basicamente assim, C2. C2. E aí, a gente acessa esta célula. O que é uma célula, Matheus? A célula é como se fosse uma caixinha, uma variável, uma caixinha de memória. Que aqui eu posso colocar o valor 1, tá? E aqui, na célula D2, eu posso colocar o valor 1 também. E aqui dentro dessas duas caixinhas tem um valor de 1, que isso a gente chama de variável, tá? Esse valor aqui ele pode variar. Então, eu posso fazer uma soma aqui, não somando o número 1 mais 1. Eu posso somar a célula C2 mais a célula D2. Como é que faz isso, Matheus? Adicionando o sinal de igual. Vou clicar aqui na célula C2, vou colocar o sinal de mais e vou clicar aqui na célula D2. E aí vai vir um resultado. Se eu chegar aqui e trocar para 20, vai refletir aqui. Por quê? Eu estou referenciando o valor que tem na célula C2, não o valor exato, como estivesse somando um valor fixo, 1 mais 1. Eu estou somando duas células. Então, o Excel ele tem essa funcionalidade que ajuda bastante a realizar as nossas operações e também, de uma forma bem clara, ele consegue também ter essas variáveis, essas células que elas variam durante o tempo e o seu cálculo ele vai se adaptar a qualquer tipo de alteração de dado, tá bom? Então, basicamente, realizar uma soma aqui no Excel funciona desta parte. Para excluir, você vai clicar Delete, Delete, tá bom? Então, além disso, gente, deixa eu só dar um Ctrl Z aqui, não precisa, tá? Quando a célula ela tem uma fórmula, fica uma formulazinha aqui em cima, tá vendo? Ou se você quiser saber que esta célula tem uma fórmula e queira realizar uma manutenção, você pode realizar uma manutenção aqui ou aqui em cima também, tá certo? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Vamos criar uma tabela de custos, tá, gente? Então, primeiro passo, a gente vai realizar algo que utiliza bastante no Excel também, que é mesclar células, tá certo? E como é que faz isso, Matheus? Você vai clicar numa célula e arrastar para o lado. Gente, lembrando, tá, que existe uma forma de seleção e também existe uma forma de digitação. Como assim, Matheus? Se eu der um duplo clique aqui na célula A1 e colocar teste, tá vendo? E aí, gente, eu estou no modelo aqui no modo digitação. Então, aparece esse íconezinho aqui que está no meu mouse porque eu estou digitando. Então, a maioria das funcionalidades do Excel não vai funcionar, especificamente só uns que vão tratar o texto. Então, aqui, ó, negrito, itálico, sublinhado, o tamanho da fonte, a fonte e tudo mais, a cor da fonte. Então, algumas coisas vão funcionar e a maioria aí não vai funcionar. Então, muitas vezes acontece para quem está iniciando no Excel, em modo digitação, ficar tentando excluir, inserir e fazer algum tipo de operação que neste momento não irá funcionar, tá certo? Então, preste atenção, dá um ESC aqui, tá? Quando você for selecionar uma célula, precisa estar no modo seleção, tá certo? Aí você vai clicar e arrastar. Aí você agora selecionou duas células e vai mesclar e centralizar. Aí você fala, Matheus, mesclei duas células. E aí, qual vai ser o nome da célula? A primeira célula que você selecionou, você mesclando, ela vai dar o nome, tá certo? Então, aí, a célula
A1 e B1 virou a célula A1. Então, como é que eu faço agora? A gente vai criar uma tabela de custos que tem duas colunas. Como assim, Matheus? Coluna A, coluna B. Na coluna A vai vir a descrição das despesas, tá? Com a tabela de custos mensais. E a coluna B vai vir o valor dos nossos custos, tá bom? Então, como é que eu faço aqui? Eu vou primeiro adicionar o textinho, tá? Que é o título da minha tabela. Então, a maioria dos títulos da tabela vai ter que ser mesclado mesmo, tá certo? Então, como é que eu faço? Vou colocar aqui, ó, custos mensais, ok? Se eu der um Enter, ele já vai para a célula 2, mas se você clicou em algum local, você vai clicar aqui. Primeiro passo, a gente vai esticar um pouco aí, aumentar a coluna A, porque a coluna A ela vai entrar descrições. Então, basicamente, a gente precisa ter um espaço maior. Então, vou clicar aqui, ó. Tá bom, gente? Tá vendo? Ó, quando eu entro no modo digitação, eu não consigo acessar o ícone que eu quero. Então, eu vou dar um ESC, sempre lembrando nesse modo digitação, tá, gente? É um erro que acontece muito. Eu faço 12 anos que dou aula de Excel, aulas presenciais, acontece muito isso. De quando você tá iniciando no Excel, confundir essa questão quando está digitando ou no modo seleção. Tá aqui, o cursor está esperando um texto, aperta um ESC ou clica na célula de lado um clique só e sai, porque senão vai desabilitar algumas funcionalidades. E aí eu quero acessar esse ícone aqui que ele representa, que eu posso aumentar ou diminuir a grossura aí da minha tabela, tá certo? Da minha coluna, perdão. Então vou vir aqui, clicar e segurar e aumentar um pouco para entrar as descrições, tá certo? E aí, custo mensal, vamos começar a colocar os nossos custos mensais. Então, primeiro custo aqui eu vou colocar a energia, tá? Vou dar um Enter, ele vai descer para a linha de baixo. Vou colocar a água, tá, gente? Opa! Água. Também eu vou colocar aqui a feira, muito importante. Vou colocar aqui, gente, o cartão de crédito. Não vou colocar todos os nossos custos mensais, tá, gente? Tá bom? E vou colocar aqui também o extra, tá? As despesas extras aí. Então, coloquei aí a energia, água, feira, cartão de crédito e o extra. Então, aqui eu vou colocar a média da energia, a média do valor da água, mensal, feira, cartão de crédito e o extra, né? Que sempre tem aquele extra. E aí a gente vai adicionar agora, tá bom? Então, aqui na energia eu vou colocar R$600, tá? A água eu vou colocar 100. Tudo assim, tá, gente? Não precisa colocar vírgula, nada agora, tá? Só se eu colocar um número fracionado, que neste caso, nessa primeira aula, eu não vou colocar. Feira, eu vou colocar aqui 1.200, aquela feira do mês. Cartão, eu vou colocar 2.500, tá bom? E o extra, eu vou colocar 1.000, ok? Então, aqui na célula A7, tá vendo, gente? Essa aula tá bem, que você que já mexe no Excel, pode achar uma aula um pouco detalhada, um pouco inicial, é porque realmente eu gosto de frisar na localização da célula para quem está iniciando, tá bom? Então, nas primeiras aulas eu vou focar muito no nome da célula para depois isso ser naturalmente aí para cada um de vocês que estejam cursando esse curso aqui de Excel, tá bom? Então aqui eu vou digitar o total, tá certo? E existe duas formas de somar, tá, gente? Eu vou explicar as duas formas. A primeira forma de somar foi aquela que eu expliquei para vocês no início da aula. Então, vamos aplicar ela. Depois eu vou explicar a função soma. Eu vou explicar o que é uma função, para que uma função serve, mas antes eu vou explicar também como é que faz uma soma manual. Primeiro passo, quero realizar algum tipo de operação no Excel. Então, preciso informar para o Excel que eu quero fazer algum tipo de operação, eu vou colocar o sinal de igual. Quando eu coloco o sinal de igual, o Excel já fala, poxa, eu acho que já tem alguma coisa aí. Ele quer fazer alguma soma, quer fazer alguma lógica se, algum PROC-V, algo desse tipo, quando a gente coloca igual. Então, a gente sinaliza para o Excel que a gente quer fazer algum tipo de operação, tá? Não só operações aritméticas, mas operações SIS, usar funções. Sempre coloca o igual porque você vai sinalizar ao Excel que você quer entrar em algum tipo de operação dentro dessa ferramenta que tem um poder gigante. Tá bom? Então, o primeiro passo eu vou fazer o quê? Igual, vou clicar aqui na célula B2, tá? Mais B3, mais B4, mais B5, mais B6. Pronto. Vê que legal. Além
de ter uma parte visual sensacional aí, ó, o B2 que ficou com azul, ele vai representar para vocês aí que vai ter uma soma do B2 até o B6. Se você der um Enter aqui, vai dar 5.400, tá? Matheus não está no valor de moeda. Calma, a gente vai chegar lá. Mas agora eu quero te mostrar também outra forma de somar. Como é que faz isso, Matheus? É a função soma, tá? Tem a função aqui autossoma, mas eu gosto de digitar, porque aí você vai aprender a essência de como você invocar ou chamar. A gente chama muito em programação invocar uma função. Você vai chamar essa função. A função serve para quê, Matheus? Função ela serve para você resolver algo. Por exemplo, a função soma, ela resolve um problema para você. Você chama ela ou você invoca ela, você passa o parâmetro, que é o que ela precisa, e ela vai resolver a operação e vai te retornar algo. Então, a função ela está ali para resolver um problema. Por exemplo, uma função de validar o CPF. Qual é o parâmetro que ela precisa? Ela precisa do CPF. Você chama ela, ei, função, valida CPF. Aqui está o CPF, valida para mim e traz se esse CPF é válido ou não. Então, a função valida CPF, que existe muito aí nos formulários, você coloca o CPF errado, fala CPF inválido. Ali uma função específica para ver se o CPF é inválido ou não. E também tem a função soma, que basicamente, por padrão, a gente coloca maiúsculo, abre parênteses, tá certo? E informa o intervalo. Você quer somar da onde até aonde. Então, tem uma forma que você pode clicar aqui e arrastar, tá? Mas também você pode digitar. Fechando aqui os parênteses, você está fazendo o que? De uma forma bem simples. Você está chamando, invocando a função soma e falando, ó, soma do B2 a esses dois pontinhos significa até B6. E aí ele vai fazer o quê? Vai somar esse intervalo, vai processar e te trazer um resultado. Beleza? O mesmo resultado lá da soma manual. Mas a função soma ela serve para isso, para melhorar e otimizar aí o trabalho. Então, quando você vê uma função soma, você fala, ih, o que é isso? Ela está ali para nos ajudar. É uma função que ela resolve algo, tá certo? Então, vamos seguir. E agora, gente, já temos aqui o nosso total, tá? Total deu 5.400. Agora vamos colocar o nosso salário, tá? Então, vamos colocar aqui o salário, tá certo? E aqui eu vou colocar um salário de 7.500, tá bom? E aí, aqui, vamos colocar embaixo o total líquido, que é o que sobra aí depois de pagar as despesas, tá certo? E aí, antes de realizar a subtração, tá certo? Vamos vir aqui, ó, clicar nessa célula, lembrando, ó, não no modo digitação, no modo seleção, um clique só, você vai clicar e arrastar até aqui embaixo, tá? E vai vir aqui, ó, no grupo de ferramentas fonte, e vai vir nesse carinha aqui, ó, todas as bordas, tá? Está selecionado porque eu utilizo bastante, mas você acredita que vai estar neste íconezinho aqui, ó, basicamente. Cadê? Eu acho que é esse aqui. Mas você vai clicar aqui nessa setinha ao lado e vai arrastar até em todas as bordas. Vamos adicionar uma borda, tá? Para ficar mais organizado. Por que, Matheus, uma borda? Porque se você quiser imprimir essa planilha aqui para mostrar para os seus familiares, ó, como está a nossa situação, nosso custo mensais, essas linhas aqui mais cinzas, ela não aparecem no Ctrl P, tá? Que é o imprimir. Então, você vai fazer o quê? Vai ficar bem atento nessa parte também. Então, voltando aqui, você vai clicar novamente aqui nos custos mensais e vai vir aqui no grupo de ferramentas e vai ter esse balde aqui de tinta, que ele chama o preenchimento. Você vai clicar na setinha e vai escolher o preenchimento que você desejar. Eu vou botar esse cinzinho aqui mais claro, você pode seguir esse exemplo, só para ficar destacado o nosso título. E além disso, vou clicar mais uma vez. Gente, lembrando, tá? É muito importante. Primeiro passo no Excel, você seleciona a célula, depois você coloca algum tipo de configuração. Eu quero mexer nesta célula na fonte dela. Eu vou clicar aqui? Não, eu vou clicar na célula que vai receber o estilo de fonte. Então, primeiro passo no Excel, acontece muito com os meus alunos presenciais, é que, quero mudar a cor dos custos mensais. Eu clico aqui em salário e, professor, não está mudando do custo mensais. Por quê? A seleção está aqui. Então, a primícia número 1 do Excel é clicar na célula que você deseja algum tipo de alteração. Depois, você vai vir aqui no preenchimento, escolher a cor que você quiser e aí voltar para cá, tá certo? Beleza?
Então, vê só. Matheus, eu cliquei em cinza basicamente aqui. Gente, tem esse aqui, ó, esse pincel de formatação. Você pode pegar alguma célula que está no padrão default aí, no padrão inicial do nosso Excel, clica nela e depois vem aqui, ó, e ele já volta ao normal. Essa setinha aí, esse pincel, a gente vai ter uma aula específica para ele, que ele pega também formatação condicional, tá certo? Então, você vai vir agora, vai colocar aqui, ó, sinal de igual, e vou colocar o meu salário, que a ideia é o maior ser, na subtração, o maior vir primeiro. Então, a ideia é seu salário ser maior do que o seu custo mensal, tá certo? Menos 5.400. E aí, sobrou aqui, depois de pagar as despesas, 2.100, tá certo? Agora, gente, vou selecionar aqui, ó, tá vendo? A primeira que eu seleciono, gente, ela não fica pintada aqui de um cinza mais claro. Então, ó, eu sei que está selecionado e foi a primeira célula que eu selecionei. Vou clicar e arrastar até aqui, tá bom? E vou vir aqui no grupo ferramentas, número, clicar aqui, ó, formatação de número de contabilização. Coloquei aqui com o valor de moeda, tá certo? Show de bola. Agora, para finalizar a nossa aula com chave de ouro, vamos iniciar já com a formatação condicional. Então, ó, nessa aula aí, a primeira aula, eu tenho certeza que você já aprendeu bastante e você vai praticar essa aula até ficar desta forma. Se tiver com dúvida, gente, fala comigo, tem um suporte aqui com o professor, manda foto, manda vídeo e eu vou tirar a tua dúvida sobre essa aula específica também, tá certo? Então, tira as tuas dúvidas, você está com uma ferramenta aqui que tem um suporte do professor que tem que estar sempre disponível aí para te ajudar, tá certo? Então, vê só, eu quero fazer uma regra agora, tá? Vamos retornar aí lá para o ensino fundamental, o sinal de maior que e menor que, tá certo? Então, eu quero colocar uma formatação condicional. O que é uma formatação condicional? A cor da célula vai mudar de acordo de um cálculo ou de uma comparação lógica para me sinalizar algo. Basicamente é isso. Então, eu vou vir aqui, ó, clicar na célula, tá vendo, gente? Primeiro passo, eu quero que essa célula ela modifique. Ela fique vermelha se o meu custo mensal e o meu total líquido for menor que R$1.000. E eu gastei muito, só sobrou R$1.000 para passar o mês, beleza? Então, você vai clicar aqui nessa célula, na célula B9, vai vir aqui, ó, formatação condicional, nova regra, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas, tá certo? E vou fazer a comparação aqui, tá certo? E vou colocar aqui, ó, a célula B9, vou clicar nela, se ela for menor do que 1.000, tá certo? Eu vou formatar ela agora. Venho aqui, ó, negrito itálico, vou colocar aqui a cor preta, tá certo? E o preenchimento eu vou colocar vermelho e vou dar o quê? A célula, se essa operação for verdadeira, essa célula vai ficar com essa formatação de visualização aqui, tá bom? Então, ó, B9 menor, se B9 foi menor que 1.000, basicamente teve algum problema aí nas minhas finanças nesse mês, então já tô no vermelho para passar 30 dias aí com menos de R$1.000, já vai ter um custo aí, controlar um pouquinho, então já fica no vermelho, tá certo? Então você vai dar um OK aqui. Matheus, nada mudou. Não mudou por quê? Porque aqui está acima de 2.100. Se você vier aqui superfaturar o seu extra e colocar o extra aqui como 1.200, vamos botar aqui 1.400 e dar um Enter, basicamente ainda, ó, ficou 1.700. Agora vamos aumentar mais uma coisinha aqui. Vou aumentar esse cartão. Esse cartão aqui vai ficar 3.500. Agora, ó, tá vendo? Ele viu que a célula estava menor que R$1.000 e aí ele sinalizou que estamos no vermelho. Isso é formatação condicional, gente. Então você já fez uma operação lógica, tá? Na sua tabela. E aí, gente, vou deixar para vocês praticarem aí. Praticarem, tirar dúvidas. Estou aqui disponível para ajudar vocês, para a gente criar aí uma planilha sensacional. E eu quero que você aprenda, que você domine essa ferramenta que é muito poderosa. Tá bom, gente? Então, um beijão, um abraço e qualquer dúvida estou aqui. Então, aproveita essa aula porque você vai performar muito em Excel, tá bom? Abraço, pessoal. Tchau, tchau.